2026 é o ano das noivas. Taylor Swift, Zendaya, Gabriette, são muitas as famosas que estão se casando esse ano. Algumas estão compartilhando esse dia muito especial, outras que são um pouco mais reservadas decidiram deixar o momento apenas de recordação na memória delas e dos seus convidados. Mas uma coisa é certeza: o vestido de noiva escolhido pela mulher é um dos itens mais aguardados, esperados para serem vistos num casamento. O que as pessoas mais queriam saber, o que elas mais comentaram nesses últimos meses, são os detalhes e a escolha do vestido de noiva do casamento de famosas como Taylor Swift, Zendaya, mas elas não quiseram atender os pedidos dos fãs, não. A gente ficou na vontade mesmo. A gente que lute, né? Fazer o quê? E pra gente entrar um pouco nesse assunto que tá muito em alta agora, e pra gente celebrar este dia que é um dia tão especial, principalmente na vida das mulheres, eu decidi trazer aqui pro canal um vídeo contando a história do vestido de noiva. Existem muitas histórias sobre o vestido de noiva que eu tenho certeza que você não sabe. Por exemplo, vocês sabiam que o vestido de noiva nem sempre foi branco? Então no vídeo de hoje nós vamos viajar juntos por mais de 2.500 anos de história e evolução da moda, entendendo como que a história levou ao que nós conhecemos hoje por vestido de noiva. Oi pessoal, eu sou a Grazi e aqui nesse canal você encontra conteúdos de moda e beleza semanalmente. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Já aproveita, curte esse vídeo, deixa seu comentário, aceito sugestões de temas para os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com os seus amigos que gostam de moda para a gente trazer mais pessoas aqui para o canal. E se você quiser saber mais sobre a história do vestido de noiva, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te contar tudo. Vambora! Essa história começa alguns milênios atrás, ali na Grécia e na Roma antigas, por volta do século V a.C. Na Grécia, era mais comum que as mulheres usassem vestidos longos e soltos feitos de linho ou de lã, geralmente em tons de vermelho e amarelo açafrão. Nessa época, os vestidos eram mesmo mais coloridos, mais estampados, não existia ali todo aquele dress code que existe hoje em dia, alguma coisa que precisa ser seguida à risca ou uma cor específica que precise ser usada. O mais importante era que o vestido fosse muito luxuoso, porque o casamento era uma união comercial entre famílias. O vermelho era uma cor que simbolizava fertilidade, por isso que era uma cor que era muito usada em celebrações matrimoniais. Era comum também que se usasse o véu cobrindo o rosto e na cintura um cinto de nós sobre a túnica, porque desatar esses nós era uma alusão ao ato sexual. Na Roma não era muito diferente da Grécia, mas tinha ali um ritual mais elaborado. Eles usavam uma túnica amarelo açafrão com um véu vermelho escuro que era chamado de flamium. Também era usado uma faixa na cintura com o famoso nó de Hércules, que somente os noivos tinham o direito de desatar. E aí a gente passa alguns anos nessa história e a gente chega na Idade Média. E na Idade Média, o vermelho ainda era a cor mais predominante nos vestidos de noiva. E nessa época ele não simbolizava somente fertilidade, mas ele também simbolizava um status de riqueza. Por que que o vermelho era um símbolo de riqueza? Porque nessa época era uma cor que era muito rara, muito difícil de encontrar, muito difícil de ser produzida, então não era qualquer pessoa que poderia usar roupas tingidas de vermelho. E quando uma noiva usava vermelho, isso significava que a sua família tinha um alto poder financeiro. As mulheres nobres costumavam usar seda, veludo e vestidos bordados de ouro, é claro, enquanto as camponesas, que eram mulheres mais pobres, mais simples, escolhiam os seus melhores vestidos coloridos, só que mais simples. É importante ressaltar que a cor vermelha continua sendo a cor oficial dos vestidos de noiva até hoje em alguns países do mundo, principalmente países asiáticos como a China, o Japão e a Índia. E para eles essa cor simboliza sorte, felicidade e prosperidade. E agora a gente passa mais alguns anos nessa história, a gente chega ali na época do Renascimento e do Barroco,
onde existia uma disputa muito forte entre o preto e o branco. Vou explicar por quê. Chegando na Alta Renascença, ali por volta do começo do século XVI, a cor preta acaba se tornando a cor mais comum e ideal para casamentos. O preto é uma cor que simboliza piedade, seriedade e riqueza, e naquela época tingir uma roupa de preto custava muito caro. As mulheres nobres costumavam usar o preto com bordados prateados ou dourados. E é nessa mesma época que o branco aparece pela primeiríssima vez em um vestido de noiva. Ao contrário do que muitos pensam, essa tradição não nasceu com a Rainha Vitória. Na verdade, a Rainha Vitória, ela só popularizou essa tradição. Quem trouxe o branco para o vestido de noiva pela primeiríssima vez foi uma mulher chamada Mary Stuart, que foi a rainha da Escócia, que se casou com o Francisco II. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu vi alguns relatos, né, escritos do marido dela, falando que ela estava lindíssima, que o vestido dela era maravilhoso, que ela usava uma coroa cheia de pedraria, não sei o que, não sei o que, ela super enaltecendo a mulher. Achei assim, ó, maravilhoso. Mas vocês devem estar se perguntando, né? Por que raios essa mulher escolheu casar de branco, sendo que branco, quem que usava branco naquela época para casar? Ninguém, né? Então por que ela escolheu casar de branco? Na verdade, ela queria fazer uma homenagem à família da sua mãe, porque no brasão da família da sua mãe tinha o branco, que era a cor mais predominante do brasão. Então ela escolheu o branco para fazer essa homenagem para a família da mãe dela. Então, alguns anos depois, lá em 1615, uma outra rainha, agora a rainha da França, uma mulher chamada Maria de Médici, casa-se também com um vestido branco com detalhes dourados e decote quadrado. Essa moça, Maria de Médici, ela era muito nova, ela tinha 14 anos quando ela casou. E ela fez essa escolha do vestido branco e foi assim um alvoroço enorme na corte por causa da cor do vestido dela. E por conta disso, por ela ser uma menina muito nova, a cor branca foi pela primeira vez associada à pureza, que é uma associação que a gente tem até os dias de hoje, né? Mas mesmo com essas duas noivas, que eram grandes mulheres naquela época, o branco ainda não era uma cor muito forte em vestidos de noiva. O preto continuava sendo mais predominante, continuava sendo a escolha preferida e a escolha ideal da maioria das mulheres. E agora a gente passa mais uns anos na história e a gente chega no grandioso momento em que o branco finalmente se popularizou e se oficializou como a cor dos vestidos de noiva, que é a história do casamento da Rainha Vitória. A Rainha Vitória se casou no dia 10 de fevereiro de 1840 com o príncipe Albert. Vitória escolhe se casar com um vestido branco de cetim adornado com rendas britânicas feitas à mão. Essa renda era chamada de renda de Biro e apresenta arabescos e representações de flores e folhas. O uso dessa renda no vestido da Rainha Vitória acabou se tornando uma coisa muito importante e muito grandiosa para o artesanato da Inglaterra, porque isso impulsionou a indústria têxtil britânica, que tinha muita concorrência ali com a Bélgica e com a França. O vestido em si era composto de mangas bufantes, cintura marcada e saia longa bufante, e ela usou um véu branco ao invés de uma coroa. E isso também foi uma grande novidade, tá, gente? Porque naquela época as rainhas, mulheres nobres, essas coisas assim, só se casavam com coroas, com tiaras, né, toda incrustadas de pedraria e tudo mais. Mas a Rainha Vitória optou por se casar somente com um véu. E como a Rainha Vitória era uma pessoa muito conhecida e muito popular naquela época, além dela ter sempre mulheres querendo copiar o seu estilo o tempo inteiro, o seu casamento também teve uma ampla divulgação em jornais e revistas, e isso acabou influenciando o mercado internacional de vestidos de noiva. Aqui, o branco passa a simbolizar romance, pureza e modernidade, e nunca mais deixou de ser uma cor popular para vestidos de noiva. E ali, pelo século XIX, foi a época que, de fato, a cor branca se consolidou como uma tradição. Depois desse bafafá todo aí, da Rainha Vitória e tudo mais, né, a cor branca se tornou realmente uma cor oficial de vestidos de noiva. Mas alguns anos ali, mais ou menos na época da Era Vitoriana, ele acaba se tornando um símbolo de status. Apenas as mulheres ricas costumavam usar o branco em seus vestidos, porque era uma cor difícil de limpar e também difícil de ser reutilizada. E uma coisa que ajudou a impulsionar essa
popularização do branco foi a fotografia, porque os fotógrafos diziam que para tirar as fotos, né, era muito melhor que o vestido fosse branco, porque beneficiava na luz, dava para enxergar melhor os detalhes e tudo mais. Agora a gente passa mais alguns anos na história e a gente chega no século XX, que foi um século assim de muitas mudanças e muitas adaptações em relação ao vestido de noiva. Ali no começo do século, por volta dos anos da Primeira Guerra Mundial, as noivas decidiram deixar aqueles modelos de vestidos mais volumosos, né, mais românticos para trás, e decidiram optar por vestidos mais práticos e mais simples, com uns cortes mais limpos. E isso acabou originando os modelos de vestidos mais retos e curtos que se popularizaram muito ali por volta da década de 1920. São modelos que iam até o joelho, tinham muitas franjas e pérolas sendo usados ali, e o véu, ele também sofreu uma adaptação, ele acabou encurtando e até mesmo desaparecendo. Tinha muitas noivas que não usavam mais o véu nessa época. Nos anos 40, ali por volta, né, da Segunda Guerra Mundial, por causa do racionamento de tecidos, as mulheres não podiam se casar com qualquer roupa que elas quisessem. Então elas acabavam optando por uns conjuntinhos, né, uns trajes assim de alfaiataria, ou roupas civis reutilizadas. Era tudo muito simples e prático justamente por causa desse racionamento de tecidos. Mas chegaram os anos 50 e o romantismo voltou com força, principalmente por causa da influência de um grande estilista chamado Christian Dior. Então as cinturas voltaram a ser minúsculas, as saias voltaram a ser amplas e as noivas optavam por vestidos de princesa. Então vieram os anos 60 com o início do movimento hippie, onde as mulheres preferem que os vestidos de noiva tenham cortes mais retos e que sejam mais minimalistas, geralmente curtos, em cores pastéis e flores naturais usadas no cabelo. E existe também uma rejeição do branco tradicional. Chegando nos anos 60, os estilos boho e vintage influenciam muito na escolha dos vestidos de noiva. Renda, mangas longas e decotes em V eram muito utilizados nessa época. E entre os anos 80 e 90, a extravagância retorna, principalmente por influência da princesa Diana, que era um grande ícone da época, isso todo mundo sabe. Ela se casou com um vestido super volumoso, com mangas bufantes, cheio de pérolas, de renda, de laços, tudo que tinha direito. E por fim, chegamos no século XXI, atual século que estamos vivendo, e aqui, mais do que no século XX, existe também uma diversidade muito grande de escolhas das noivas. As mais românticas optam por modelos mais volumosos, estilo princesa, mas as mulheres mais clássicas preferem uns vestidos de cortes mais limpos. Além disso, os tamanhos também variam, tá? A maioria das mulheres prefere usar vestidos longos, mas tem gente que usa vestido midi, tem gente que usa vestido curto, tem gente que usa vestido com micro saia, com mini saia e por aí vai. Aí vai do gosto, da preferência de cada uma, né? E além dos vestidos, a gente também vê muita mulher casando com macaquinhos, macacões, conjuntos de alfaiataria na cor branca, a coisa mais linda do mundo. Eu acho super chique. Cada local do mundo tem a sua tradição específica, o seu traje específico e até a sua cor específica, né? O branco é o mais popular em quase no mundo todo, né? Mas ainda existem outros lugares, como eu disse anteriormente, que usam outros tipos de cores em vestidos de noiva que já são cores tradicionais para eles. E cada cultura é uma cultura e a gente precisa respeitar e aceitar isso, né? Mas o melhor de tudo é que é uma grande democratização. É assim que a gente vive agora no século XXI. E é claro que, como toda boa tradição, né? Essa tradição do casamento, do vestido de noiva, também engloba algumas outras coisas que vêm junto ali nesse pacote. Como, por exemplo, o véu, né? O véu da noiva, que é muito comum as mulheres se casarem de véu. Algumas não casam, mas a maioria delas optam por usar o véu. O véu, ele é usado desde a época de Roma, na antiguidade, lá atrás, e ele simboliza humildade e proteção. Nós também temos muito popular a grinalda de flores, que se origina da Grécia e que simboliza fertilidade e vida nova. Outra coisa muito comum no casamento são os buquês, que são jogados aí para as solteiras, né? Com o passar dos anos se criou essa tradição, que a solteira que pegasse o buquê seria a próxima a se casar,
mas na verdade o buquê se originou como uma proteção contra maus espíritos. E tem uma outra tradição que eu acredito que não seja tão comum aqui no Brasil, acho que é mais comum lá nos Estados Unidos e esses tipos de lugares, que é aquela tradição do algo novo, algo antigo, algo emprestado e algo azul. Acho que vocês já ouviram falar, né? Essa tradição é uma tradição vitoriana para boa sorte. O azul era a cor de pureza, amor e fidelidade na Idade Média. Por isso que o azul está presente nessa tradição. Quando o assunto é casamento e vestido de noiva, isso acaba ficando no imaginário das pessoas, principalmente das mulheres, porque a maioria delas tem o sonho de se casar, né? E sabemos muito bem o quanto a escolha do vestido de noiva é uma decisão muito importante nesse momento. Por isso, sempre que a gente descobre que alguém vai casar, a gente fica ali nessa ansiedade, nessa expectativa, pensando, meu Deus, como será que vai ser o vestido de noiva dessa pessoa? O que será que ela vai escolher? Eu tenho certeza que vai ser incrível. E é claro, o que nós mais queríamos era somente um pequeno vislumbre do vestido de noiva escolhido pelas divas Taylor Swift, Zendaya, que sabemos que casaram recentemente, mas que decidiram deixar esse momento mais privado e acabaram não compartilhando nada desse momento com nós, meros mortais. E a gente fica aqui na vontade. E enquanto elas não compartilham nada, a gente deixa as imagens aqui somente na nossa imaginação. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito, muito de coração que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história dos vestidos de noiva, tanta história, tanta tradição, tantos anos de evolução por trás de uma história tão rica, né? Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou de saber dessa história, o que você não tinha escutado falar ainda, e também pode deixar sugestões para os próximos vídeos, o que vocês querem ver aqui no canal. Pode comentar que eu quero saber. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, temos vídeos aqui semanalmente de moda e beleza, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de moda. Vou deixar aqui na tela os QR Codes para as minhas outras redes sociais, Instagram, TikTok. Vou ficar muito feliz se você me seguir por lá também. E não esquece de dar uma olhadinha nos links que estão na descrição. Eu criei um grupo no WhatsApp de promoções de moda e beleza. Se você quiser entrar, eu posto promoções incríveis lá diariamente. Eu tenho certeza que você vai amar. É isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez em mais um vídeo. E eu vejo vocês na semana que vem. Beijos! Até o próximo vídeo. Tchau!